Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas. A convidada de hoje do nosso programa Arte e Precariedade é Cristiana Miranda. Artista e cineasta carioca Cris Miranda realizou seu mestrado em comunicação na UFRJ e seu doutorado em artes na UERJ. Viajou para Angola com bolsa de estudos da CAPES, com a intenção de dar continuidade à pesquisa voltada para as marcas da memória colonial portuguesa. Diretora e curadora do Festival Internacional de Cinema Experimental, Cris Miranda investiga aquilo que ela chama de cinema líquido. Com esse termo, cinema líquido, a artista cineasta aponta o privilégio do processo da revelação do negativo fílmico em sua trajetória. A aparição das imagens fotossensíveis na imersão química. O gesto de revelar manualmente a película ganha, contudo, contornos metafóricos para a cineasta. Revelar não é somente fazer aparecer no banho químico a imagem cópia da matriz em negativo. É antes promover as condições para que as aparições galguem seu caminho na escuridão. O momento da revelação é suspensão temporal, é pausa, é dilatação do presente. A imagem no cinema de Cris Miranda emerge do banho superficial dos preparados químicos, mas a artista busca a espessura da noite dos oceanos, as águas da história. Não é à toa que seu filme, A Hidra do Iguaçu, começa com a inscrição "O mar é história". O breve lampejo daquilo que aparece na película insinua-se a outros espectros, outras imagens, entrepondo-se nas falhas e defeitos da revelação. Como centelhas de um esplendor exaurido, as imagens são rastros da existência que se revela, se distancia e reaparece transformada. Os problemas culturais, políticos ou morais nos filmes de Cris Miranda recebem tratamento poético, onde o afeto, os ritmos, os padrões visuais e acústicos são realçados, e o elemento retórico pouco desenvolvido. É de se notar que em seus filmes não há comentário narrativo do tipo expositivo, e a voice-over, ou a palavra escrita, tem característica expressiva. Em Maçã com Gasolina, de 2012, uma homenagem fílmica à arte de rua, aos grafites, ao lambe-lambe, aos poemas urbanos, 3 vozes, uma em português, em inglês e outra em espanhol, assumem a narração, misturada às canções de rap e funk. Caminharíamos para frente ou para trás? Maçã com sabor de gasolina. Decifraríamos o enigma da esperança no século XXI? Maçã com sabor de gasolina. Sem purismo, a homenagem à cultura hip-hop admite o convívio com a cultura culta. O canto 45 de Ezra Pound, lido em inglês pelo próprio poeta. Maçã com Gasolina é um filme sobre a resistência que confere a Simão Bolívar lugar de honra, tematizando a guerra em tom irônico. O poema urbano inscrito em muro de rua interroga o expediente da violência para a solução de conflitos, evocando algo impensado. Guerras? Coleciono todas, diz o poema. O tema da guerra
Havia aparecido em O Sal da Terra, de 2010, quarto filme da artista, realizado em parceria com Cédric Dupire. A palavra guerra, com o sinal da interrogação, aparecia riscada diretamente na película e somava-se aos fragmentos visuais do espaço urbano, aos estrondos combinados à composição sonora musical e ainda à câmera que cruzava o espaço de um longo corredor. A reunião desses prováveis rastros da memória afetiva da personagem feminina desorientada em ruas noturnas agitava a alma e promovia associações frouxas de algo tenebroso. Os últimos 3 filmes de Cris Miranda compõem a série Na Risada Salgada das Rochas. São eles Sobre Aquilo que Nos Diz Respeito, de 16, Tantas Vozes no Silêncio Agora, de 18, e Hidra do Iguaçu, de 2020. O espaço urbano constante nos filmes da artista reaparece na série sob a perspectiva da memória recalcada. Nas esquinas do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, nas edificações urbanas, no estatuário neoclássico, nos casarões do Império, nos testemunhos de escravizados, no brasão de cabeças cortadas em Luanda, Cris Miranda busca as marcas e as feridas da opressão racial do sistema colonial. Praticante da Umbanda, a cineasta deseja atrair para suas imagens o encanto, a força da resistência das mulheres registradas por sua câmera em Lubango, ou de Esperança Garcia, a escravizada que no passado enfrentou a administração em carta e relatou as violências físicas e morais sofridas pelo sistema colonial. Então, vamos convidar a artista, Cris Miranda. Boa tarde, bom dia, olá, meus queridos. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, Cris. Então, agora a gente vai conversar, vou te fazer umas perguntinhas e ver o que a gente tira disso, desse papo, tá bom? Tá ótimo. Então, Cris, a sua prática no cinema tem sido em formato de 16 milímetros, né? Desde seu primeiro filme. E envolve sempre esse gesto da revelação manual que você mesma faz, né? E você usa também filmes vencidos. Qual a sua relação com essas técnicas mais ultrapassadas, digamos assim? Você se vê trabalhando em digital, por exemplo? Bom, filmar com a câmera analógica é algo muito importante para mim, é necessário para a minha poética. A bitola 16mm, ela me interessa especialmente. A película cinematográfica, ela me interessa. O filmar com o CCD digital, da câmera digital, não é suficiente para mim, porque a película cinematográfica ela tem um caráter de ser um objeto vivo, extremamente estimulante para mim. Esse objeto vivo que a película cinematográfica traz muitas possibilidades para a criação poética.
o equipamento 16mm, o próprio filme 16mm, de alguma forma eu entendo hoje como uma espécie de matéria-prima do meu fazer cinematográfico, de fato. Porque ao filmar com a câmera digital, quando eu filmo, se eu fosse filmar algum filme meu com a câmera digital, algo muito importante ia estar de fora desse filmar, que é esse aspecto líquido da imagem cinematográfica que o equipamento digital não tem. Então, por isso, o equipamento digital não serve para mim nesse momento de fazer imagem, de filmar. Você pode falar um pouquinho dessa noção, que é uma noção prática, né? É uma noção prática, da sua prática, que é o cinema líquido? Pois é, essa ideia de cinema líquido é uma ideia poética, uma forma de tentar trazer esse entendimento para essa prática, tentar entendê-la de fato no que ela tem de específico, no que de busca mais essencial. E essa ideia do cinema líquido, de um cinema experimental líquido, ela surgiu para mim a partir de uma leitura de um texto do Jeff Wall, um texto do Jeff Wall onde ele desenvolve uma ideia que me pareceu muito fascinante, que foi um pensamento sobre a inteligência líquida da técnica fotográfica analógica. É um texto chamado Fotografia e Inteligência Líquida. Nesse texto, o Wall ele chama atenção para o fato de que existem dois estados físicos da matéria no fazer fotográfico, o estado sólido e o estado líquido. Aí ele vai desenvolver essa ideia dos dois estados, do estado sólido e do estado líquido, chamando atenção para o fato de que o estado sólido é o estado dos equipamentos, das máquinas, digamos assim, da câmera, da impressora, dos projetores, enfim, dessas máquinas que são secas, e que são feitas de precisão. As máquinas cinematográficas são equipamentos precisos. Uma câmera é um equipamento super preciso, senão ela não funciona. Então, tem esse lado seco, que é o lado da máquina, da precisão da máquina, e tem o lado líquido. E o estado líquido da técnica fotográfica, ele existe na revelação fotoquímica da imagem. É na revelação fotoquímica da imagem que está o estado líquido. E nesse momento da revelação, onde o estado líquido atua, surge na imagem que é de fato o momento em que a imagem surge, que é quando a imagem se torna visível. No momento, na revelação que essa imagem, que até então não se via, era latente, passando por todas as engrenagens secas, precisas, sólidas, ela vai realmente vir à luz, se tornar visível. E essa fluidez do líquido, dos banhos líquidos da revelação, elas dão à imagem analógica uma inteligência líquida que se põe em ação na imagem. É uma ideia fascinante que não saiu mais da minha cabeça, e que, de alguma forma, me fez entender um pouco por que é tão importante essa revelação manual para mim. Porque, de fato, alguma coisa surge ali, nesse momento de revelar a imagem, que não surge em outro lugar. Fazer um filme é um processo de muitas etapas, e cada etapa traz as suas maravilhas. Mas essa etapa da revelação, que tem essa especificidade, essa imersão em algo que é fluido, em algo que é incalculável, que é uma espécie de referência à própria experiência da vida, que também tem esse caráter líquido. Então, essa é a ideia do cinema líquido. E a proposta de um cinema líquido, de um cinema experimental líquido, é um cinema que vai utilizar essa materialidade do filme e do equipamento 16mm para subverter o lado seco do equipamento e da técnica fotográfica e cinematográfica. E nessa subversão do lado seco, fazer surgir essa inteligência líquida da imagem. Essa é a ideia, essa é a prática, essa é a busca e essa é a pesquisa toda. Tem um aspecto metafórico, ou talvez nem seja propriamente metafórico, mas tem um aspecto metafórico nessa inteligência líquida das imagens, porque você fala de imprecisão, né? Eu não sei se é propriamente metafórico, porque ela é de fato concreta, né?
As imagens aparecem de modo impreciso, com falhas, né? Isso tem a ver com isso que você chama de cinema líquido. Sim, essa ideia de falhas, né? Esses defeitos, essas falhas, tudo isso é uma força, é algo que se fortalece nessa prática do cinema líquido, desse cinema experimental que é feito com película, que é feito com esse equipamento, como você falou, antigo, né? Defasado, né? A câmera de corda de filmar, o equipamento 16mm, essa materialidade desse fazer, nessa técnica, né, de fazer cinema que eu ponho em prática, ela torna visível essas falhas, esses defeitos, né, essas imprecisões. E isso me interessa especialmente, porque é nessa visibilidade das falhas do processamento, das falhas do filme vencido, das falhas da câmera de corda, das falhas do meu olhar também, né? Nisso que nessa visibilidade que a própria matéria do filme se torna visível, né? Porque a imagem perfeita, a imagem correta, ela parece não ter corpo, ela parece não ter matéria, ela parece ser pura virtualidade, né? Do que ela é feita não se vê. Uma das características da imagem fotográfica e cinematográfica correta é não ter materialidade, a matéria dela é invisível. E é no momento em que as falhas, os riscos, os problemas, né, entre aspas, aparecem, são impressos na imagem, que é possível também afirmar essa matéria, a força dessa matéria, o corpo dessa imagem. Isso é muito importante também. Talvez a metáfora esteja nesse aspecto de semelhança com a existência, né? Com a existência humana. Sim. Com a humanidade, né? Mais até do que com a humanidade, né? Com a experiência da vida. Né? Da experiência da vida. Da vida, que é isso que o fazer parte da não vida, o fazer parte do nada, o incluir o percurso, né? A vida é feita de tudo isso, né? Tá bom, é fascinante realmente esse termo, como você chama, e daria horas aqui para conversar e tocar mais no assunto, mas a gente tem um limite. Vou te fazer outra perguntinha. Existem 2 filmes, pelo menos, que eu acho que eu pude identificar, que é Maçã com Sabor de Gasolina, de 2012, e Vermelha é a Luz do Freio, de 2014, eu pude observar intervenções diretas na película, né? Foram desenhos realizados pela magrela, diz o crédito, e pelo cabelo, né? Enfim, nos 2 filmes. A incorporação das falhas da película e as intervenções diretas envolvem, de certo modo, vertentes muito diferentes do cinema experimental, né? Estou pensando aqui nas intervenções diretas de uma espécie de expressionismo abstrato do Stan Brakhage e as falhas da película, do branco anterior da película, né, com os químicos, né, que o Andy Warhol utilizava tanto. São 2 operações distintas e, entretanto, as 2 aparecem no seu cinema. Você quer falar um pouquinho disso? Sim, sim. Eu acho muito interessante essa coisa da falha, né, que a gente estava trazendo, essa necessidade de trazer essa vitalidade do processo vital, né, que incorpora tudo isso que a gente pode chamar de falha, né, de imperfeição. São palavras até que acho que nem dão conta, de fato, desses traços, né, que vão surgindo na imagem a partir de todo esse processo que a gente está chamando de líquido. Mas assim, me interessa muito, acho legal trazer esses 2 nomes, né, o Brakhage e o Andy Warhol. Eu acho que nesses 2 nomes, que são 2 nomes muito caros, sem dúvida, para mim, no cinema experimental, mas, em especial, o Andy Warhol, acho que eu me sinto mais próxima ainda. Eu acho que o processo do Warhol, quando eu vejo as serigrafias do Warhol, quando eu paro para ver os filmes dele, assim, quando
tenho a oportunidade de me debruçar um pouco sobre a obra do Andy Warhol, ele me fala muito também desse enfrentamento dessas falhas, né? E desse enfrentamento dessas operações, assim, essa materialidade das cópias, essa falha das serigrafias, a falha das reproduções, que o Warhol trabalha quase como que traumas, né, dessas experiências que ele está reproduzindo serigraficamente. Essa experiência do Warhol me ensina muito também. Eu vejo eu penso muito nos filmes mesmo, né? Quase todos aqueles filmes do Warhol, ele utilizava essa parte branca da película, que é anterior à parte do negativo propriamente, ele usava. Aí aparecem aquelas bolhas, né? Umas bolhas, umas marcas, né? Desse processo. Que são essas partes que o cinema, digamos, industrial, né, tira, né? Na hora da montagem tem que tirar, né? E o Warhol coloca isso de uma maneira muito linda e mostrando ali a materialidade do 16 está falando para a gente, né? Assim, eu converso muito com o Warhol. Eu acho que o Warhol é um artista que me ensina muito, assim, que me é muito caro, assim, nessa troca mesmo, assim. Ainda Achei muito legal você trazer ele. Legal, mas muito no âmbito do processo fílmico, sim, né? Porque às vezes no âmbito dos problemas são bem distintos, né? Talvez, não sei. Sim, por exemplo, talvez alguma coisa muito próxima do Warhol seja o tema da cidade, que é tão frequente, né? Eu acho que em quase todos os filmes a cidade é o elemento central, assim, maçã com gasolina, né? E um outro que tem um título mais poético, que é Para Limpar Lágrimas, Paulo Leminski, né? Uma homenagem ao poeta, exaltam, de fato, esses e talvez outros, cultura artística das ruas, né? Essa hibridação das linguagens. Né? E quase todos os filmes também aparece sempre uma ou duas, ou às vezes três figuras que perambulam assim, meio soltas, meio almas, né? No espaço urbano. Qual a importância da cidade para você? E essa perambulação, o que você pode nos dizer? Isso é um tema grande também. Também é uma coisa muito forte nessa minha prática poética também. A ideia, a cidade, e sobretudo essa perambulação, né, que você está trazendo aí. De alguma forma, assim, a cidade é o espaço onde o meu corpo está, né? A cidade é onde eu estou, onde eu vejo, onde eu sou vista, né? E isso para mim é uma coisa muito forte, assim. Todos os meus filmes, todos os filmes que eu fiz, de alguma forma, eles surgiram em caminhadas, em longas caminhadas pela cidade, né? Caminhar pela cidade é um ato muito antigo para mim, é um hábito de entendimento mesmo, né? De entendimento de mim mesma, de reconhecimento do meu corpo, né? E também de construção de redes de afeto, de descobertas sobre esse lugar onde eu existo, sobre esse ser que eu sou. Assim, o ato de caminhar pela cidade é muito básico mesmo, como um ato poético de sobrevivência poética, assim, é muito importante, de fato. E também me parece muito interessante e me parece muito básico mesmo nessa pesquisa poética, nessa pesquisa cinematográfica que eu realizo, porque o caminhar pela cidade, eu reconheço nesse caminhar pela cidade certos atos e certas características que têm muito a ver com a própria linguagem cinematográfica, né? Porque essa experiência rica que é o caminhar pela cidade, ela já é rica em possibilidades poéticas, ela é rica em possibilidades de montagem, né? Mudar de direção, enfim, esse perambular pela cidade, ele é um pouco também já
fazer um filme, num certo sentido, né? Sem o equipamento, sem a realização, a finalização, mas digamos assim, naquilo que instiga a imaginação. É como se a imaginação cinematográfica ela já se põe em atividade nesse ato de caminhar pela cidade, né? Então, eu acho que são duas coisas que se juntam muito, que se alimentam muito. Por isso que a cidade está realmente sempre presente nos meus filmes, porque eles surgem dela e ela surge como algo que é compreensível também a partir desses filmes que são feitos através desse estar na cidade todo o tempo. Legal. Muitos filmes também são escuros, né? Noturnos. Sim, sim, porque a cidade ela não é só o dia, né? A cidade é também a noite. A cidade é também esse perder-se, esse não ver, né? E o lado noturno da cidade é especialmente fascinante nesse tatear poético de querer saber quem é e quem somos e onde estamos, né? Então, isso também é muito, muito bonito, porque essa existência de um dia e de uma noite, de um ver e de um não ver, também é uma experiência da cidade e que esses filmes estão incorporando, né? Trazendo, assim, invocando. Tá bom, vamos então para uma próxima pergunta. A gente falou de cidade, você falou do aspecto cinematográfico, mas tem também as citações aos poetas, né? Tem muitas citações a poetas. Parece até o romântico William Blake, no filme Vermelha e a Luz do Freio, né? Aparece o modernista Ezra Pound, né, com a sua própria voz gravada, no filme Maçã com Gasolina, e depois tem o Para Limpar Lágrimas, que você homenageia também o Paulo Leminski, né? E você fala sempre da poesia das imagens, né? Qual o lugar da poesia no cinema líquido? É enorme, né? A poesia está presente em todos os movimentos líquidos desse cinema, assim, ela está sempre a poesia e, digamos assim, a palavra poética mesmo, ela está na base da minha atividade artística. Eu acho que é através da palavra poética que eu começo a entrar nesse grande universo, dessa grande linguagem que é a arte, né? Assim, de alguma forma, a potência ativadora de vida que a palavra tem, né? Isso é algo que muito inicialmente, na minha experiência ainda muito nova, isso me fascina. Então, essa potência ativadora de vida da palavra move a minha busca poética, desde antes até de eu conseguir começar a fazer cinema. Então, e de alguma forma, quando o cinema se torna uma realidade mais prática na minha vida, ou mesmo uma paixão, antes até mesmo de poder fazer o primeiro filme, mas o cinema, quando eu conheço o cinema e me torno uma grande cinéfila, eu já também me vinculo ao cinema dessa forma tão forte, porque eu reconheço no cinema uma linguagem especialmente poética. Eu acho que o cinema, a poesia, ela é um dos elementos da linguagem do cinema. A linguagem cinematográfica ela é uma linguagem de poesia, né? Na própria estrutura do audiovisual, da montagem, né? Assim, de alguma forma, eu reconheço muito essas duas, né? O cinema não é exatamente uma arte de uma linguagem de palavras, mas ele é uma linguagem de poesia, né? Isso, para mim, é muito forte na minha experiência cinematográfica. Porque eu sinto que o cinema ele consegue transmitir a experiência vital de uma forma semelhante àquela como um poema consegue transmitir. Não porque é semelhante pela forma, mas pelo que ele provoca em mim, né? Assim, nesse sentido. Você costuma escrever? A Quando escrita criança, é uma prática? Quando muito jovem, eu escrevia muito. Depois que eu começo a usar mais as câmeras de imagem, a palavra acaba se tornando, para mim, um processo do fazer cinematográfico. Mas
Os roteiros, por exemplo, dos filmes são escritos em versos, assim, de alguma forma a palavra continua presente. E mesmo no dia a dia, escrever quando tive a oportunidade de fazer o doutorado, enfim, escrever sempre é um momento em que eu tenho que domar essa vontade de fazer poesia toda hora, assim, porque a palavra poética é algo que me estimula a estar viva, né? Assim, a buscar encontrar aí alguma coisa. E quando você falou dos poetas, tem outros, viu, escondidos. Assim. Tem o Jean Cocteau no Sal da Lua, a própria voz dele também aparece. Enfim, tem sempre, assim, de alguma forma também, eu sinto que os poetas que eu li ao longo da vida e que eu amo, eles são infinitas fontes de roteiros de filmes, assim. Né? Sempre que eu leio um poema, eu vejo um filme na minha mente, né? Eu imagino um filme. A poesia estimula muito a minha imaginação cinematográfica. Por isso que os poetas estão sempre presentes. Assim, sem eles não podem surgir filmes. Legal. É curioso porque tem vertentes distintas, né? O Ezra Pound, o Leminski, o Jean Cocteau. É um caldeirão eclético. Caldeirão líquido. Então, vamos falar do som, né? Que é uma imagem também importante para o cinema, né? Uma imagem sonora. A imagem sonora nos seus filmes, né? A voz aparece, né? Às vezes, como voz narrativa, como voz do próprio Ezra Pound. A sua, eu creio que nunca aparece, ou pouco frequente. Você me corrige. Agora, a música é sempre trabalhada por alguém, né? Para você. Você convida, parece um músico que trabalha com sonoridades, elementos acústicos diversos, mas a música está ali sempre presente. Essa atmosfera sonora, né, realizada por parceiros que são músicos, né? O que você espera exatamente? O que você espera, um pouco, elaborando alguma coisa sobre essa ambientação sonora dos filmes? Esse aspecto do som ele é muito forte, né? O som eu acho que o som é o motor de um filme, né? O áudio vem primeiro do visual, né? Nesse termo, assim, o som ele é o que leva o filme adiante. Nesse sentido, eu acho que ele é o motor de um filme, né? Ele é o que leva o filme adiante, é o que faz o filme chegar aonde o filme chega, né? Então, acho que o som é uma coisa muito gigantesca na experiência do cinema. Fala-se muito da imagem, né? Mas o som, que estamos aqui falando do som, porque o som é, de fato, um motor gigantesco, talvez o grande motor de pôr essa grande engrenagem em movimento. Eu não sou música, mas, de alguma forma, sempre que eu estou editando um filme, eu experimento um pouco essa sensação de estar criando uma composição musical, né? Porque a própria edição, no momento em que a gente edita a imagem e o som, surgem aí elementos que são elementos desse lugar, né, da sonoridade. Eu acho que nos meus primeiros filmes, por exemplo, eu fiz a edição de som eu mesma com colagens de sons que eu buscava na internet, em pesquisas feitas na internet, colagens de sons, de músicas, enfim, são coisas que eu buscava, pesquisava e fui fazendo essa edição sonora, construindo o desenho de som do filme, nos primeiros filmes. O Vermelho e a Luz do Freio é o primeiro filme em que eu gravei um som original com músicos, né, parceiros para o filme.
né? Esse é o primeiro momento, porque o Vermelho é a Luz do Freio, uma das caminhantes do filme, são duas caminhantes, né? Uma delas, a Lucia Santalice, é uma grande música. A Lucia é uma música assim, gigantesca, né? Tem uma obra musical fabulosa, canta, compõe. E aí a gente pensa assim, poxa, Lucia, a própria Lisa também, que estava fazendo conosco a parte da direção de arte, também é música. E aí, naquele momento, a gente pensou assim, não, vamos marcar um horário num estúdio de música e vamos fazer um som para a gente gravar e para a gente usar no filme, porque a gente quer isso, né? E aí, a partir daí, surgiu essa prática de criar um som original para a edição sonora do filme. E isso é maravilhoso, né? Isso passa a ser isso. Eu acho que todo o trabalho cresceu muito quando esse passo foi dado, né? É claro que criar sons originais também não inclui, isso não exclui não fazer essa pesquisa também de arquivos sonoros que estão presentes e que são também uma potência de, né, as vozes dos poetas que eu encontro na internet, essas pesquisas sonoras permanecem presentes, mas esse diálogo com uma sonoridade que é composta na experiência da realização do filme com os parceiros músicos é gigantescamente fascinante, né? E dá uma... É muito mágico o momento da edição a partir disso, porque surge algo que realmente nasce ali, né? de um som que é composto junto com aquela edição das imagens, e aí é a magia do cinema mesmo, né? Que é fascinante de uma forma infinita, completamente mesmo. A sua voz nunca aparece. Não, é verdade, ela nunca aparece. É sempre alguém que fala, outras vozes. São muitas vozes. Nunca te interessou em trabalhar com a sua própria voz no cinema, a sua fala no cinema? Em alguns momentos eu até cheguei a gravar algumas daquelas vozes, eu mesma gravando no GarageBand ali no computador, mas aí eu ouvia e pensava, não, tem pessoas que podem falar isso com mais força do que eu, e aí eu acabava chamando alguém para falar. Assim, acho que não chegou a hora de pôr a minha voz, acho que tem muitas vozes que estão aí somando, né? Então não entrou, não. Um dos seus parceiros, que foi seu assistente de direção algumas vezes, o Cataldo, ele grava, né, num dos filmes. Sim, ele fez a voz do Para Limpar Lágrimas, né? Ele faz a voz no Para Limpar Lágrimas. A gente teve o recurso de usar algumas coisas, alguns áudios e alguns... O que ele grava? O que ele grava no Para Limpar Lágrimas é muito legal, porque Para Limpar Lágrimas é um filme que é sobre o poeta Paulo Leminski. Ele não é sobre a poesia, ele é sobre o poeta. Foi um filme que eu ganhei um prêmio, o edital na época 2006, né, ainda existia, né, o edital da Secretaria de Audiovisual, do Ministério da Cultura, o nosso grande edital da SAVE, e eu ganhei aquele edital em 2006 e fiquei com o projeto do Para Limpar Lágrimas, que era um documentário sobre a poesia do Paulo Leminski. E foi muito legal, foi uma coisa muito mágica, estava começando a fazer os primeiros filmes, foi um grande incentivo. E aí, quando a gente foi construindo o roteiro do filme, construindo o próprio filme, foi surgindo uma forma que era olhar para essa obra do Leminski, que é uma obra de muitas facetas, né? O Leminski foi um poeta de muitas caras, de muitas pesquisas poéticas. O desejo que surgiu foi
olhar para essas muitas facetas desse poeta que é o Leminski, dessa poesia que o Leminski construiu, de dentro do diamante desse poema, dessa poesia. Então, ver todas as faces, né? O poeta, o Leminski tradutor, o Leminski haicaísta, o Leminski que fazia prosa, né? Aquela prosa poética do Catatal, todas as faces, né? Dessa obra poética que o Leminski surge, que o Leminski constrói, deixa para a gente. Então, essa foi a forma que o filme buscou. O negócio da poesia é ficar brincando nas fronteiras. E aí, dessa forma, e a partir dessa forma, surgiram duas estratégias de incluir os poemas, a obra dele, do ponto de vista mais assim, né, as palavras, os textos, que foi escrevendo, tudo que está escrito no filme são poemas, de fato. Tudo que a gente lê na imagem são poemas dele. E tudo que a gente ouve são trechos de cartas que o Leminski escrevia, né? Porque Leminski foi um poeta que viveu num tempo anterior à internet, anterior enfim, a um monte de coisa. Ele vivia em Curitiba e ele tinha esse hábito que hoje em dia não tem mais, de escrever cartas para os seus amigos poetas que moravam em São Paulo, no Rio de Janeiro, etc. Então, tem um livro maravilhoso do Leminski, que são só as cartas que ele escreveu para muitos amigos poetas. E são lindas, são cartas onde ele fala sobre poesia, especialmente sobre poesia, mais até do que sobre a vida propriamente dita. Então, surgiu essa vontade de trazer essa voz do Leminski falada nas suas cartas, né? E aí é isso que o Cataldo fala. E ficou lindo. Eu acho que aquele lugar ali da voz do Cataldo no filme ficou muito, muito bacana. A gente teve até que domar um pouco a sonoridade da voz do Cataldo, que era assim, estava grande demais. Não, Kátia, vamos botar isso mais ali dentro dessa atmosfera, né, leminskiana, assim, e deu muito certo. Eu adoro, eu gosto muito do áudio ali, do Para Limpar Lágrimas. Tá bom, Cris. A conversa tá deliciosa, mas a gente vai ter que partir para a última questãozinha assim, que eu tenho feito com os artistas da nossa exposição, do nosso projeto, e tenho chegado a esse momento de perguntar um pouco sobre a pesquisa realizada, né, para o projeto da exposição. Não é necessário que você diga nada sobre a obra, até porque talvez não esteja pronta, mas também eu gostaria que você me dissesse um pouco de como você pensa esse problema que aparece para a gente como um problema comum hoje no nosso projeto, que é a precariedade. Então, eu queria que você falasse desses dois pontos, um pouco sobre o seu projeto, sua pesquisa, onde que você andou, por que lugares você caminha, né, em termos de objeto de pesquisa, e esse problema da precariedade. Como você enxerga esse problema? Essa relação entre arte e precariedade do nosso desafio, né? A arte e precariedade é um recorte muito provocador. Eu acho essa provocação, né, desse recorte arte e precariedade muito, muito forte, muito bonito, e dentro do qual eu me sinto muito à vontade, porque essa questão, a minha poética experimental líquida, ela enfrenta a todo momento esse embate com o precário. Então, eu me sinto muito à vontade dentro desse lugar que a gente está problematizando, pensando e criando obras onde essa questão entre arte e precariedade é colocada. O precário é algo com o qual eu estou sempre tendo que... É um enfrentamento permanente, né, no meu cinema, né, nesse cinema experimental líquido, no sentido de que, de alguma forma, existe essa precariedade da matéria que surge no filme, né, dessa matéria velha, dessa matéria líquida, dessa matéria
que de alguma forma está sendo construída num processo que enfrenta o percurso e com todas as suas precariedades, mas também de alguma forma existe também algo que de alguma forma está presente na maneira como eu estou trazendo a precariedade para o trabalho, que é o elemento do precário como aquilo que também nos torna afetável, né? O precário como aquilo que é uma certa essência de afetável, né? Uma certa e nesse ser afetável, né? Nesse ser que não está protegido, que não está intocável, né? Que somos nós enquanto precários, existe também aí uma força de uma vitalidade, né? de uma afirmação dessa vitalidade, né? Essa vitalidade que se expressa e que se afirma, que age no precário, né? Eu acho que esse enfrentar as lacunas impostas pela precariedade daquilo que vive, do vivo, da vida, ela está muito central mesmo na minha prática cinematográfica. E aqui na nossa pesquisa, estou navegando por essas águas, né, dessa relação da precariedade com a arte, assim, de uma forma onde as águas da memória, como a cidade, e a gente falou muito aqui também sobre a cidade, né? Mas eu acho que um elemento também é muito forte, né, nessa minha poética cinematográfica, para além da cidade, é também a história, essa busca por uma memória, né, por um entendimento da historicidade da cidade. Essa historicidade da cidade, esse processo histórico, essa dimensão histórica que está podendo aparecer a partir desse recorte com a arte e precariedade no trabalho, né? Esse aspecto cheio de lacunas que é a nossa relação com o passado, o nosso entendimento da nossa história, né? E essa nossa urgência em enfrentar essas lacunas, né? E enfrentar... No Arquivo Nacional, você pesquisava qual era o seu objeto? Eu fui em busca Bom, eu de uma maneira, dentro de um recorte muito amplo, foi o movimento abolicionista, né? Que é um recorte gigantescamente amplo que vai incluir as diferentes formas históricas como a sociedade brasileira lidou com isso, que é a necessidade de transformar a sua realidade, né? Assim, no caso específico, através do fim da escravidão. Mas aí, dentro dessa... Porque o movimento abolicionista ele é tão longo, ele é tão amplo, ele é tão cheio de facetas, que eu fui buscando muito partes de imprensa, porque isso é muito forte lá, né? Os jornais, e nisso, enfim, buscando aí esse imaginário de uma história que nós conhecemos de forma muito precária, né? Cuja Você buscava também os quilombos, né? Sim, os quilombos. Dentro desse recorte do abolicionismo, os quilombos foi muito forte. E, sobretudo, também eu fiquei buscando muito porque é algo que tem sido muito importante também, né, nesse trabalho, é a busca dos lugares de memória, né? Eu tenho buscado ir os últimos filmes que eu fiz, a última série, ela é feita em lugares de memória, em lugares que têm... Então, tem uma continuidade com o trabalho da pesquisa da memória colonial, né, portuguesa. Sim, eu continuo nessa pesquisa. Essa pesquisa permanece ainda sendo algo que me chama, que me interroga, né? E eu estou com certeza. Mas através não é a história colonial, mas as nossas estratégias de enfrentamento desse Estado colonial que nos formou enquanto Brasil, né? E aí me interessa especialmente essa estratégia de enfrentamento que foi o movimento abolicionista, porque ele é de uma riqueza gigantesca. Então eu estou caminhando por aí, né? Enfim. Nossa, maravilha! Esse papo foi ótimo. A gente vai ter que fechar, porque a gente não tem muito tempo, é 1 hora mais ou menos de programa, acho que a gente chegou a isso. Foi rico o papo e eu te agradeço muito.
Muito bom, muito bom. Um prazer a gente poder trocar esses pensamentos. Sensacional, muito bom. Em breve a gente vai estar numa exposição juntos. Ótimo. Tá bom, Cris, um abraço. Um abraço, um grande abraço a Tchau. todos. Tchau. Tchau.